Salve galera, tudo beleza? Professor Fabrício Benayon. Você está no canal Matemática com Benayon. Vem comigo porque matemática é para você, matemática é para todo mundo. Galera, dá aquela força aqui pra gente, ó. Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Se ao final da sua aula você gostar, joinha. Falou, sua aula já vai começar. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos uma sequência de aulas muito importantes que abordam um dos tópicos principais dentro da álgebra, que é a fatoração. Mas antes, a gente precisa entender bem o que é fatorar, tá? Fatoração é você escrever alguma coisa através de fatores. Lembrando que fatores são os termos de uma multiplicação. Então, que fique claro desde o início, fatoração é o ato de você fatorar, isto é, escrever com fatores. Tudo bem? Então, aquelas perguntas que surgem nas salas de aulas do tipo, professor, aqui eu tenho que calcular o quê? Aqui eu tenho que resolver o quê? Esqueça isso. Fatorar é escrever com fatores. Tudo bem? Bom, no nosso caso, nós vamos fatorar polinômios. Tudo bem? Então, a gente vai estudar agora, a partir desse momento, uma série de possibilidades, tá? De formas de se fatorar polinômios. Tá? A primeira delas é essa aqui, fator comum em evidência. Tá legal? Então, vamos para o quadro. Exemplo A, 2x mais 2y. Observe que esse polinômio, no caso um binômio, porque eu tenho dois termos, não está escrito através de uma multiplicação, e sim como uma adição. Observe, 2x mais 2y. Entretanto, você pode observar que esse primeiro monômio ele é formado pelos fatores 2 e x. Lembre-se, um termo algébrico é sempre o produto de um número com uma letra ou entre duas letras, né? Representando um produto. 2x é 2 vezes x. 2y é 2 vezes y. Então, esse fator comum aos dois termos, ele vai ser evidenciado. Como assim, Fabrício? Ele vai ser posto na frente dessa forma. 2. Está evidenciado. Observe agora que não existem mais fatores comuns. Nem o x, nem o y são fatores comuns. Se fosse comum, ele deveria estar, por exemplo, o x, nesse primeiro termo e no segundo termo também. Isso não ocorre. Então, o procedimento é o seguinte. Colocou o fator comum na frente. Abre parênteses. Então, vai ser 2 vezes. E agora você vai pensar no caminho inverso da distributiva. 2 vezes quanto dá 2x? X. 2 vezes x. Mais 2 vezes quanto dá 2y? Y. Fim da fatoração. E observe que, nesse caso, você escreveu esse polinômio, esse binômio, através de um produto de 2 por x mais y. Então, aqui você tem dois fatores, o 2 e o x mais y. Entendido? Então, esse é o processo básico para você fatorar através do fator comum em evidência. A partir de agora, vamos fazer mais alguns exemplos para ver se a gente fixa bem essa ideia. Bom, no exemplo B, você vai observar MA, ou seja, M vezes A, mais M vezes B. Então, observe que aqui o fator comum é o M. Então, novamente, o mesmo processo. Evidenciar o fator comum é pô-lo na frente. Coloquei o fator comum, que nesse caso o único é o M, em evidência, abre parênteses. E aí você pensa na distributiva. Ó. M vezes A, MA, mais M vezes B, MB. E você retorna ao polinômio anterior. Então, observe que no resultado, agora fatorado, nós temos dois fatores, o M e o A mais B. São dois fatores. Observe que o M vai multiplicar pelo A, obtendo MA.
m vezes b, mb. Tá legal? Mas olha, nem sempre a gente vai encontrar esse fator tão evidente assim para a gente fatorar, como esses dois exemplos. Olha aqui o exemplo C. 4x mais 6y. A princípio, você pode pensar que aqui não há um fator comum em evidência, mas tem sim. Basta você observar que o 4 é 2 vezes 2 e que o 6 é 2 vezes 3. Ora, olha o meu fator comum aqui aparecendo. Então, o 2 é fator comum e você pode colocá-lo em evidência. Então, 2 vezes quanto vai dar 4x? 2x. Observe que 2 vezes 2x dá 4x. Mais 2 vezes quanto vai dar os 6y? 3y. Então, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 3y, 6y. Beleza? E esse é o toque que a gente vai ter que dar a partir de agora. Tá legal? Então, olha aqui, ó, 12 e 8. Novamente, você pode ser levado a pensar que não existem fatores comuns, mas tem sim. Lembre-se, o 12 pode ser escrito, por exemplo, como 4 vezes 3. E o 8? 4 vezes 2. Então, observe que a gente está tomando sempre o cuidado de tomar o fator que seja o maior possível. Na verdade, observe que 4 é o maior divisor comum entre 12 e 8. E é isso que a gente tem que sempre fazer. Na hora de fatorar, nós tomamos o maior divisor comum dos coeficientes. Legal? Então, 4. Só que aqui existe também um outro fator comum, que é o x. Observe que aqui eu tenho x ao quadrado, ou seja, x vezes x, e aqui eu tenho x. Então, o x é um fator comum. Então, você pode também colocá-lo em evidência. Pronto, não tem mais nada para colocar em evidência, abre parênteses. 4x vezes quanto vai dar 12x ao quadrado? 3x. Observe que 4 vezes 3 dá 12, x vezes x, x ao quadrado. 4x vezes quanto? E observe que aqui o sinal é menos, então aqui também é menos. 4x vezes 2. 4 vezes 2 dá 8, 8x. Legal? Olha aqui, ó, mais um exemplo. 7x ao cubo y menos 21x ao quadrado y. Temos aqui novamente um fator comum, que é o 7. Observe que 21 é 3 vezes 7, então o 7 eu vou colocar em evidência. O x ao cubo, x ao quadrado. Então, observe que aqui eu tenho x ao cubo, x vezes x vezes x. X ao quadrado, x vezes x. Então, eu tenho dois fatores comuns, x. Então, x ao quadrado. Regrinha, coloque sempre o de menor expoente em evidência. Tá legal? E observe ainda que o y também é um fator comum. Legal? Bom, colocamos todos os fatores comuns em evidência. Então, agora, abre-se parênteses. 7x ao quadrado y para dar 7x ao cubo y. Basta o x, né? X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Menos 7 vezes 3, 21. X ao quadrado já tem aqui, y já tem aqui. Fechou. Então, uma forma de você verificar sempre se a sua fatoração está correta é aplicar a distributiva e observar se o que você encontra é o polinômio que está aqui. Tudo bem? Vamos ao último exemplo aqui. 6a ao quadrado b ao cubo c menos 18a ao cubo b ao quadrado c ao cubo mais 21a ao quadrado bc. Então, observe que agora a gente tem vários termos, né? Temos 3 termos. Então, agora a gente tem que tomar um pequeno cuidado, né? Porque são muitos termos algébricos. Então, a gente tem que ter um cuidado extra. 6, 18 e 21. O maior divisor comum entre 6, 18 e 21 é o 3. 3 vezes 2, 3 vezes 6,
3 vezes 7. Legal? A ao quadrado, A ao cubo, A ao quadrado. Lembre-se, coloque sempre o de menor expoente. E o A é comum. B ao cubo, B ao quadrado, B. O de menor expoente é o B que fica em evidência. C ao cubo, C. C é o de menor expoente, colocamos em evidência. Terminamos com os fatores comuns em evidência, abrimos parênteses. E aí agora é aplicar aquela distributiva imaginária para obter cada um desses termos novamente. Então, ó, 3 vezes 2, 6, A ao quadrado já tenho, B vezes B ao quadrado, B vezes B ao quadrado dá B ao cubo, C já está aqui. Legal, fechou. Menos 3 vezes 6, 18, olha lá, A ao quadrado vezes A para dar A ao cubo, B vezes B para dar B ao quadrado, C vezes C ao quadrado para dar C ao cubo, mais 3 vezes 7, 21, A ao quadrado já tem aqui, ó, em evidência, o B também já está em evidência e o C também já tem aqui em evidência. E aí, fechamos. Aqui, galera, no exemplo G, eu coloquei uma situação que às vezes confunde o aluno, que é a seguinte, observe, 5 é fator comum, vou colocar em evidência. X ao quadrado e x. X é o fator comum, coloco em evidência, a gente coloca o de menor expoente. Abre parênteses, 5x vezes x, 5x ao quadrado. Beleza. Agora observe que o 5x é exatamente esse termo, mas eu preciso colocar aqui, ó, 1. Por quê? 5x vezes 1 é que dá 5x. Legal? Então, cuidado com esse fator comum, que é exatamente um dos termos do polinômio. Legal? Você tem que colocar 1 aqui para poder aplicar a distributiva. Então, observe, ó, 5x vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes 1, o próprio 5x. Compreendido? Ó, mesma situação aqui. Observe que o 4x ele vai ficar em evidência. Aparecendo, então, x ao quadrado, ó, x ao quadrado vezes x dá o x ao cubo. Aqui vai aparecer o x, 4x vezes x dá 4x ao quadrado, mais 1, porque eu vou fazer 4x vezes 1 para dar o próprio 4x. Legal? Bom, para a gente finalizar, um exemplo bem interessante que é bastante comum em provas onde vai cair fatoração. Sabendo que k é igual a 3 e que x mais y é igual a 5, determine o valor de k ao quadrado x mais k ao quadrado y. Então, você observa que da forma que está, você não consegue substituir imediatamente os valores. Mas, se você escrever k ao quadrado x mais k ao quadrado y igual na forma fatorada, ou seja, k ao quadrado é o fator comum, vezes x mais y. Agora você consegue tranquilamente substituir o valor de k e o próprio x mais y. Então aqui, ó, k ao quadrado é 3 ao quadrado vezes x mais y, que é 5. Vamos lá. 3 ao quadrado dá 9, vezes 5, e esse valor é igual a 45. Então, o valor pedido no exercício é igual a 45. Galera, espero que vocês tenham gostado. Para você treinar, você vai encontrar na sua descrição aquela lista de exercícios para você treinar e ficar craque. Valeu, aquele abraço e até a próxima.